Olá, boa noite. Começa nesse instante o programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Pois é, o Opinião de hoje, 11 de maio de 2022. Hoje a gente entrevista Juarez Samaniego, que é o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Cuiabá. Aí você pensa, pô, mas ele não estava lá, aquela coisa toda de sair candidato. Pois é, ele acabou desistindo, recuando e continua no comando aí, então, dessa importante secretaria. Vamos falar de VLT, BRT, vamos falar também de sinalização, enfim, tudo que for referência aí à nossa mobilidade na capital de Mato Grosso. O Opinião começa nesse instante, tem Lorenberg Alves, aqui é um cumprimento. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, razão maior do nosso programa, então eu também o cumprimento, você, nosso telespectador, esteja você acompanhando pelo canal 22 ou também pela internet, na página no Facebook, ou também no www.gazetadigital.com.br. Eu queria começar, antes de falar da mobilidade propriamente, Juarez, até por conta de que eu citei isso aqui na abertura, tinha uma conversa aí de que você sairia da prefeitura, da secretaria, na condição de pré-candidato, para depois, logo, nas convenções, sendo candidato, disputar a eleição desse ano, uma vaga para deputado estadual, talvez. Por que não deu certo? Boa noite. Eu vejo... Boa noite. Boa noite. Eu falo boa noite porque... Boa noite, telespectador. Boa noite aí, Paulo, Lorenberg. Eu acho que uma candidatura, ela depende muito de projeto. E quando o prefeito Emanuel me colocou, me convidou para ser candidato, eu esclareci para ele que eu não teria esses projetos, não vim preparado para ser candidato a deputado. Em virtude disso, me filiei ao Patriota e, analisando o partido, cheguei à conclusão que dificilmente faça um deputado. Em virtude disso, eu falei para ele que eu não tinha vontade naquele momento de ser candidato a deputado estadual. O coeficiente eleitoral, então, foi um... O coeficiente eleitoral foi um dos fatores que fez eu recuar. E queira ou não queira, eu tenho um grupo político classista e, logicamente, a gente tem que levar isso aos companheiros de profissão, aos engenheiros, aos agrônomos, aos profissionais que integram o sistema CREA. Se eles viam minha candidatura com bons olhos. Eu não tive tempo de rodar o Estado para levar isso a esses companheiros, e aí eu recuei do convite do prefeito Emanuel de me lançar como pré-candidato nas próximas eleições. Lorenberg Alves. Secretário, antes de mais nada, aqui registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor, e eu não tenho dúvida nenhuma que o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou tocar num ponto aqui, na verdade tenho 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O primeiro deles é exatamente sobre a implantação de novos ou velhos reformando os abrigos de ônibus. Foi implantado ou substituído 543 novos abrigos, de acordo com Notícia Max, do dia 7 de janeiro deste ano. 543 novos. E aí vem a minha pergunta ao senhor. Esses abrigos de ônibus está no padrão necessário para atender a contento o amigo usuário? Lorenberg, isso era um contrato que já existia na gestão do secretário anterior. É um abrigo que, de uma forma ou de outra, foi escolhido. Eu entendo que, se ele foi escolhido pelos modelos apresentados na época e licitado, ele atende ao usuário do transporte coletivo. Hoje já não é mais 500, eu tenho aproximadamente aí quase 800 abrigos implantados, e até o final de maio
eu acredito que mais 300 serão implantados, totalizando aí em torno de 1.100 abrigos, que é o contrato que compõe. Eu já estou providenciando uma nova licitação. O padrão hoje não pode fugir do padrão que está sendo implantado, porque você vai acabar fazendo um carnaval em relação aos abrigos. Já está em andamento o novo processo licitatório, porque você tem recuperação, você tem implantação de novos abrigos e como você tem reforma. Esse contrato se extingue agora até, acho que dia 15, entre o dia final de maio a 10 de junho, não sei especificar a data. A ordem de serviço for dada, ele tem que concluir, no máximo até o final de junho, a entrega de mais 300 abrigos. Então, eu acredito que, pela escolha do modelo que está sendo implantado, atenda o usuário do transporte coletivo. Pois é, mas aí o que é esse modelo? Eu vejo, lógico que a gente vê nas ruas, né? Mas a especificação dele qual é? A dimensão dele e é todo de estrutura metálica, enfim, comporta quantas pessoas e, além disso, o prefeito Emanuel falou num passado aí não muito distante, quando, por exemplo, ele inaugurou aquela, na gestão passada ainda, lá na Ipiranga, aquela estrutura ali, não é? Aí depois teve aquela na Bispo Dom José, que outras tantas seriam também pulverizadas no município de Cuiabá. O que é um, o que é outro e qual que é Nós temos os terminais, são um terminal do Parque Cuiabá, que é ponto final, é um terminal de passageiros. Nós temos o terminal do CPA3 e o terminal do CPA2. Esses 3 terminais, eles passarão a ser estação também. A Ipiranga é estação, a Bispo é uma estação e a Alencastro é uma estação. O fluxo maior de passageiro está hoje dentro da Alencastro. Tá? E depois vem o terminal do CPA3, que ele está sendo todo reformado, vai ser fechado porque ele é aberto, vai ser fechado, climatizado, e a entrega está na previsão do final de novembro lá desse vai ano. Lá vai ser uma estação. Estação hoje também, é um terminal, tal como é na estação. Bispo, tal como é no Ipiranga. Tal como é na Ipiranga, bonitinho, tal arrumadinho. como é na Alencastro. Maior, né? Porque ali a estrutura é maior. A estrutura é maior. A do CPA será a maior estrutura, porque lá a área coberta lá tem em torno de quase 1.000 metros quadrados. Desse contexto todo, 600 metros quadrados será fechado, climatizado, e o restante continuará de forma aberta, só está passando por uma reforma geral. Tá? Em relação, nós tínhamos antigamente, não muito longe, os pontos de ônibus que não tinham o abrigo, que era uma sinalização que aquilo é um ponto de ônibus. Isso você tem ali 4, 5 passageiros por hora esperando naquele ponto. Um abrigo pequeno, esse abrigo tem em torno aí de 2,5 por 3, ele contempla. Antes de você chegar na Ipiranga, que é o pessoal da integração, que ficava lá próximo a Citilar, a gente trouxe eles para aquela esquina. Ali são 4 abrigos, um colado no outro. Conforme o número de passageiros que está utilizando o abrigo, você pode colocar, eles são módulos, você pode colocar um módulo, 2 módulos ou até 3 módulos. Tá? Então o abrigo, ele não tem como ser climatizado, porque senão alguns têm placa solar para questão de iluminação à noite, que são mais utilizados à noite, e outros não. Então, o padrão que foi escolhido é esse. Algumas estações ainda deverão ser feitas, depende, a CPA2 é o processo licitatório dela, eu vou startar em outubro para ser entregue lá por meados do ano que vem. E a do Parque Cuiabá ficará para o final do ano que vem. CPA3. CPA3, novembro desse ano a gente entrega a estação do CPA3. Eu moro no CPA3, estou perguntando, porque eu vi que estão cercando lá, estão fazendo as muretas. Fizemos as muretas e nós estamos fechando e colocando as portas automáticas, tal, climatizar. Vai ser talvez a maior estação do transporte coletivo. A do CPA? 3. 3, né? 3. Atenção, CPA2, CPA3, está chegando então aí, tal como disse o prefeito, Manuel, né?
as estações, estão chegando as estações aí, tal como você já viu aqui na Ipiranga, na Bispo, não é? Teremos isso também aí. E eu defendo, quanto aos abrigos, defender não é pecado, que se climatize sim, porque imagina você, Juarez Samaniego, a pessoa que vai esperar ônibus, apesar de ser tudo fechadinho, né, ter uma cobertura, só que o sol, você sabe, bate de cá, bate de lá, isso esquenta aquele banco metálico, ninguém senta ali. Então, tem que ter uma saída para as pessoas ficarem, aquelas que vão esperar por muito tempo, sentadas. Mas não se, pelo que você está me falando aí, não se prevê, não está se contemplando aí a climatização desses bancos. Aí seria 1.100 abrigos aí, e a grande dificuldade do município de Cuiabá em cuidar da manutenção, porque o vândalo, ele é constante. Você já imaginou com 1.100 abrigo climatizado, os caras iam quebrar todo o vidro, roubar ar-condicionado. Ali na Bispo, na Alencastre e na Ipiranga, eles sobem em cima para roubar cabo energizado. Você tem que estar com a equipe constante. Está sem ar-condicionado, é porque o cara roubou o cabo, cortou o cabo. E, logicamente, o serviço público é um pouco moroso, porque nós não temos um contrato de manutenção, tanto é que a Bispo e a Ipiranga e a Alencastre já foi passada para as empresas, para a MTU, da manutenção. Ela é um ente público que tem a concessão do transporte, e ela daqui para frente será responsável por essas duas estações. Na hora que a gente terminar a reforma da Bispo, da mesma forma a gente estará passando a Bispo para as 4 empresas que detêm a concessão. Entendi. É verdade, é muita coisa mesmo, mais de 1.000 pontos, imagina climatizar tudo. Eu sei que é impossível, não é? Mas assim, os principais talvez, sei lá, porque sentar naquele troço ali, quente ali, eu faz muito tempo que não tomo ônibus, mas eu fico imaginando quem depende daquilo ali, esse sol aqui de Cuiabá, não é? Imagina, 2 sóis, né, para cada um. Na estação Bispo já teve caso de roubo de televisão, da TV, lá Todas as estações. E na Ipiranga também, já, a turma vai lá, aproveita e leva mesmo, é brincadeira, infelizmente é a realidade. Lorenberg. Secretário, no terminal do CPA1, ali é um terminal, vai manter-se como terminal, vai existir uma reforma, mais uma reforma ali ou não? Todos os terminais, a política do prefeito Emanuel Pinheiro é transformar em estação. Então, o terminal do CPA1... O terminal do CPA1 também será transformado em estação. A previsão primeira, 3, CPA2, Parque Cuiabá. Eu acho que até o final aí da gestão Emanuel Pinheiro esteja esses 4 terminais concluídos também. Olha, Juarez Samaniego, nosso entrevistado desta noite aqui, secretário de Mobilidade Urbana, aqui, já que estamos nessa seara dos terminais e estações e tudo mais, a climatização dos ônibus propriamente, como é que está a meta para se atingir aí os 100% de toda a frota climatizada? A meta é até 2025. Hoje nós temos aproximadamente 60% da frota está climatizada. O que a população faz com que na minha linha não tem ônibus climatizado. Isso no próprio contrato de concessão. O ônibus não está entrando ônibus novos, estão sendo substituídos. Nós temos aproximadamente 385 ônibus em operação. E se chegar mais 10 novos, que tem uma previsão de chegada de mais 10 até o final de julho, chegar mais 10, vai sair 10 sem ar. Você entendeu? Entra 10 ônibus com sistema de refrigeração e sai 10 ônibus velhos. O grande problema do transporte coletivo geralmente é no horário de pico. Não tem jeito, porque o transporte coletivo ele é pago por quilômetro rodado.
Então, o que cobre no horário de pico é onde você tem a defasagem do transporte no horário normal. Nuremberg. Secretário, veja, existem muita reclamação por parte do usuário, ou essas reclamações não chegam até a CEMOB? Porque se nós observarmos, se nós caminharmos em cada um dos pontos, as reclamações são constantes. Essas reclamações constantes que se chega aparecem lá na CEMOB ou não? Nós monitoramos todo o sistema de transporte. Os ônibus, por obrigação, tem que ter GPS, o que não tem a gente notifica as empresas. Em todos os terminais existe um agente de trânsito para ver questão de horário. Logicamente, nós temos o maior problema nosso hoje está na integração Cuiabá e Vargem Grande. Porque a Avenida da Febre ela se torna muito congestionada, então há um atraso do sistema que faz Cuiabá e Vargem Grande, que é o sistema de integração. São 4 empresas, até esse dia eu tive reunido com os proprietários e estava esclarecendo, eu tenho 5%, outro tem 1%. Infelizmente, a integração chega aí a 7%, em média dá 2,5% em questão de atraso de ônibus. Tá? Isso vem sendo monitorado tanto pelo sistema de GPS implantado nos ônibus, como pela fiscalização, os fiscais, os agentes de transporte que se encontram nas estações fazendo a contagem e verificando esse horário. Essa obra, eu vou te citar um exemplo, essa obra que teve na trincheira, nós tínhamos uma programação junto com a Cinfra, eles não obedeceram a programação e me fecharam as 2 rotatórias. Logicamente, isso causa um transtorno aí no sistema do transporte público, que é o mais prejudicado, porque o ônibus é lento mesmo. Teve horário de pico, 40 minutos de atraso, e isso reflete, logicamente, no atraso de todo o sistema de transporte. Ok, vamos para o intervalo comercial. O Juarez Samaniego, secretário de Mobilidade Urbana, continua conosco. Tem alguma pergunta aí? Como é que você está vendo tudo isso aí, essa questão toda, ônibus, terminais, agora estações? Dê a sua opinião, seu pitaco. Quem manda nesse programa aqui, eu não sei se você sabe, e nem sei se eu já te falei isso hoje. Acho que não falei não, mas quem manda aqui é você, telespectador, há 2 anos acompanhando aqui ao vivo o programa Opinião. Então, 99932-2529 é à sua disposição, interaja com a gente volta já já. O Opinião está de volta ao vivo, hoje com Juarez Samaniego, da CEMOB, até às 8h30. O www.gazetadigital.com.br tem, nesse instante, os seguintes destaques. Acompanhe com a gente aí, ó. O Ministério Público, rapaz, o MPMT, deve adquirir 170 smartphones novos pelo valor de R$ 224.900. 2 empresas foram contempladas no processo de licitação que teve resultado publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 12 de abril. A Via Comércio e Representação de Informática e IRL, que vai fornecer 100 celulares modelo Galaxy A32 a R$ 1.584 a unidade, totalizando R$ 158.400. A outra empresa vencedora do pregão é registrada como Rosângela Inácio de Oliveira Limitada e vai fornecer 70 Galaxy A12 pelo valor unitário de R$ 950, com custo total de R$ 66.550. O registro de preços para a fatura, não é? E eventual aquisição futura e eventual aquisição dos aparelhos foi anunciado também no Diário Oficial do dia 12 de abril. De acordo com o órgão, aspas, a contratação visa atender à necessidade de manter em pleno funcionamento o canal de comunicação entre a sociedade e os membros e servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Fecha aspas.
Ó, embora o governador Mauro Mendes, do União Brasil, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, já tenham deixado explícito a intenção de caminharem juntos nas eleições de 2022, o senador Wellington Fagundes, do PL, afirmou que a aliança precisa ser amadurecida para se consolidar em Mato Grosso. O parlamentar, que inclusive é presidente do Partido Liberal, o PL, em Mato Grosso, colocou em xeque a articulação e disse que a sigla vai conversar amplamente com todos os partidos antes de cravar apoio a qualquer candidato do Estado. Abre aspas aí, ó. Vamos discutir dentro das coligações possíveis com todos os partidos. Isso precisa ser conversado, fecha aspas, disse o senador durante entrega de títulos em Várzea Grande na segunda-feira, dia 9. As declarações ocorrem em meio às discussões em torno do candidato que o governador vai apoiar ao Senado. O chefe do Executivo, até o momento, não cravou apoio a Fagundes, que já deixou claro que não vai aceitar dividir o palanque com o deputado federal Neri Geller, do PP, que disputará o Senado com o apoio de partidos da base governista. Uma novela isso aí, né, Lorenberg? O que você acha disso aí? Rapaz, o Wellington, quando fala isso, na minha opinião, ele está pensando o seguinte: qualquer coisa eu jogo areia nisso aí. Eu vou lá no Valdemar da Costa Neto e falo para ele, ó, como é que fala? Passa o recado para ele lá, né? Passa a fita para ele. Porque senão, ele não ia falar uma coisa dessa, né? Ele deve estar seguro para dizer um negócio desse aí. O que você acha desse imbróglio todo aí? E o Mauro Mendes que não se define. Paulo, o Wellington Fagundes, o senador Wellington Fagundes, em parte, ele tem razão. Porque, veja, já se teve oficialmente o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao governador Mauro Mendes e ao Wellington Fagundes. Porém, ainda não se tem a chapa oficialmente que vai sustentar a candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes. Esse é um ponto. Daí, em parte, o Wellington Fagundes tem razão. Ele tem que ter a garantia de que faz parte desta chapa do Mauro Mendes. Por outro lado, tem um outro detalhe, amigos. Ainda se ventila, por parte do União Brasil, na cúpula nacional, a possibilidade de uma candidatura à presidência da República. Aí mela tudo. Aí, o Mauro Mendes, governador do Estado, à reeleição, não pode ceder espaço no seu palanque ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Por força do estatuto partidário. Exatamente, porque o partido do governador é União Brasil. Uma vez tendo a candidatura à presidência da República ou a vice-presidente da República, mela tudo, acaba com tudo esta possibilidade de ceder espaço para o PL. Confusão, hein? Tá nebuloso isso. O Wellington Fagundes, vou usar um trocadilho aqui, não quero... Tá parecendo, sabe o quê? O Wellington tá parecendo namorada feia, né? Quando o cara tá com a namorada feia, ele tem vergonha de pegar na mão dela e sair com ela desfilando por aí. O Mauro Mendes tá de jeitinho com o Wellington Fagundes. E tem vários argumentos aí para eu sustentar isso que eu estou dizendo aqui, é uma opinião, não é? Não faz muito tempo aí que trocavam farpas eles, não é, no campo político. Lembra do último pleito? O Wellington disputou, rapaz, eu lembro de debate onde acusações feias, não é, fortes. E ninguém esquece isso aí. Se eles, Mauro, Wellington, esquecem, ou fingem que esquecem, o povo não esquece. Dá um Google para você ver, você vai... Então, assim, tem que considerar tudo isso, inclusive. Então, eu penso, é opinião, que o Mauro tem dificuldade de abraçar o Wellington no sentido político da coisa para fazer andar isso que diz aí a força
do PL, que é o do Valdemar, que é o do, principalmente do Jair Bolsonaro. do Jair Messias Bolsonaro. Então, o Wellington é a namoradinha feia embora o Mauro seja casado, né? Juarez Samaniego, enfim. Juarez está só acompanhando esses bastidores aí, né, Juarez? E, Juarez, você como sendo um cara muito ouvido pelo digníssimo Emanuel Pinheiro, o que você vê nessa história toda pro Emanuel no contexto político? O grupo do Emanuel, já que ele já falou do Estopa, e o Estopa disse que não, mas aí o Emanuel tem, a gente vê uma sede de ter alguém ali, está ávido para ter alguém ali também, forte, com condições de chegar lá. Como é que você está acompanhando os bastidores dessa discussão toda? O Estopa é um nome bom, é um nome Cuiabá conhece, a Baixada Cuiabana conhece. O grupo do Emanuel, eu acredito que o Estopa, dentro de Cuiabá, se não sair vencedor da candidatura dentro do estado, dentro de Cuiabá, eu acredito que o Estopa tem musculatura para vencer a eleição dentro de Cuiabá. E o interior? Alguém vai vir como candidato do grupo do Emanuel. Entendeu? Hoje o Estopa está na federação, o PV está na federação Com PT e PCdoB? Com PT e PCdoB. Tem nomes também dentro do PT que pode se dispor a vir aí. Você tem Rosa Neide, tem Lúdio. Ele está dentro de uma composição que pode vir. Eu acredito que o grupo que o Emanuel representa tem muita força, principalmente Cuiabá e Vargem Grande, na Baixada Cuiabana. Eles tinham alguns nomes que estavam na frente, desistiram também por outras alianças políticas. E política é isso aí, é como você fala, um se mata numa eleição, depois quer se abraçar na outra. Mas eu tenho muita... Acho que o eleitor está mais atento já. Isso mesmo. Está amadurecido, né? Rede social, então, não se fala. Lorenberg, eu tenho que seguir aqui com o nosso caríssimo o Juarez, mas a primeira notícia que eu li aqui, eu não vou deixar de comentar, seu José Antônio Borges. Não vou criticar a bel prazer, né? Sei que todo mundo precisa se comunicar, evidentemente que os nossos caríssimos promotores, muitos já vieram aqui, não é, nos conceder grandes e importantes entrevistas. Mas aí, Lorenberg, a compra aí de R$224 mil em celulares, há que se renovar mesmo, é necessário realmente, você não é promotor, mas assim, como que você vê essa história toda? Eu queria fazer só um adendo aqui, essa história do que está colocado aqui, ó, um Galaxy A32 a 1.584, eu não sei aonde que foi feita essa cotação, porque hoje eu estive nessa quarta-feira numa loja de departamento aqui de Cuiabá, não vou dizer o nome, não é? Para comprar um celular para minha filha, encontrei a quase R$1.200. E aqui está R$1.500, então, mesmo modelo, A32, Galaxy A32. Então, não sei, tem que ver direitinho essas coisas aí. Mas e aí? Paulo, são duas observações a serem feitas. No ano que passou, havia sim um comentário, uma forte ligação para comprar esse smartphone. Será que aquela licitação do ano que passou é a mesma agora? Está concretizando agora? Esta é a primeira observação que deve ser feita. Se for a mesma, imaginemos que seja a mesma. Aquela era outra, aquela era 2 milhões e pouco. Então é diferente, né, Zé Grata? Então é diferente. Então são duas compras diferentes, Paulo. Uhum. Tivemos uma compra no ano que passou de celulares, de smartphones e etc. Ali era... Aquela iPhone. Aquela era iPhone. iPhone, isso. Cara, o iPhone é o bicho da... E agora outra. E aí eu tenho sempre a clareza numa coisa, amigo telespectador. Quando um órgão compra algo, tem que visualizar o atendimento ao Vislumbrar contribuinte, à população. Esta compra vai contribuir com o contribuinte em quê? Qual é o sentido disso? Se não
se não for favorecer, se não for contribuir, se não for ajudar, melhorar os serviços melhores para ajudar a população, não tem sentido a compra. Eu não tenho nada contra que tem que realmente, é a comunicação, né? Assim, eu estou só colocando aqui uma dúvida sobre os valores. E essa mudança de uma compra que era para ser de 2 milhões, é 10%, né? 224, quase 10%. Sem falar os carros, né? Também teve compras de carro. Tem muita coisa aí. Eu acho que tem que ter realmente comodidade, tem que ter conforto para trabalhar, tem que ter segurança para trabalhar, tem que se comunicar de fato. Só temos que ficar de olho aí na questão dos valores aí, se essa sondagem, essa cotação realmente faz razão de ser. O jornalista Maniego, tem pergunta que chegou aqui do nosso telespectador para o nosso secretário de Mobilidade Urbana. Na tela aqui, boa noite, pergunta aí para o secretário da CEMOB se vai mesmo ter ônibus para o Cochipó do Ouro. Não se identificou a pessoa. Sim, vai ter ônibus para a linha Ponte de Ferro Cochipó do Ouro. O grande problema hoje de implantar essa linha lá são uma ponte que existe lá que não tem como um ônibus transitar carregado de passageiro. Isso foi encaminhado já à Secretaria de Obras para fazer o reforço e o alargamento daquela ponte. Senão eu não consigo, a própria empresa que vai atender aquela região, ela não quer colocar esses ônibus pelo risco que vem nessa viagem que faz Ponte de Ferro Cochipó do Ouro. Eu quero agora abordar um assunto que é o assunto do momento, inclusive, Lorenberg, me permite aqui, eu quero abrir senão a gente está acabando esquecendo e não podemos esquecer essa decisão, né, do Tribunal de Contas da União, botando o pé na porta aí sobre a questão do VLT. É um liminar? É um liminar. Como diz o Lorenberg, pode cair a qualquer instante, governador, inclusive, acho que PGE, não é? Já estão aí nesse intuito. Mas o que pensa o poder público municipal? Como é que está isso lá na prefeitura sendo discutido, a questão VLT versus o BRT? O poder público municipal, ele sempre foi favorável à conclusão das obras do VLT. Tá? Isso desde a sua atuação como deputado estadual, o atual prefeito Emanuel Pinheiro, na época o deputado era favorável ao VLT, continuou favorável ao VLT, e qual que é a grande... isso não foi discutido, nem com o município de Cuiabá, nem com o município de Vargem Grande, com o usuário do transporte, com as associações de moradores que representam a coletividade, qual que seria o modal ideal para Cuiabá. Eu vejo assim um retrocesso, como técnico, não estou falando como secretário, eu vejo um retrocesso que, se no mundo inteiro pede a implantação do VLT, há pouco mais de um mês teve uma equipe do Rio de Janeiro, eu não sei, visitando os vagões que estão aqui, eu não sei se é para fazer aquisição, o que eles querem fazer, porque o BRT no Rio de Janeiro não deu certo, está aí noticiado, direto, está sendo noticiado, e ele não deu certo. O VLT lá no Rio de Janeiro está dando certo, como dá certo nas principais cidades do mundo. Então, eu acho que Cuiabá merece. Nós temos aí tem 70% das obras do VLT concluída, tem mais de 1 bilhão de investimento, e nós temos hoje ali um patrimônio do Estado, porque o Estado pagou por aquilo, na época 375 milhões, isso quando o dólar estava variando na faixa cambial de 1,80 a 1,90. Hoje eu acredito que o patrimônio que o Estado tem no centro de operações do VLT ultrapasse a R$ 1.200.000. Então, assim, é um volume muito grande de investimento. E o que se vai fazer hoje? É difícil você discutir uma coisa que você não tem projeto, nunca foi apresentado um projeto, a viabilidade econômica do BRT. O BRT ele se torna um caos para o trânsito na área central, porque ele vai ocupar uma das faixas laterais da avenida, tá? A faixa
a esquerda vai ser ocupada por uma linha exclusiva. Aí você tem o transporte de passageiro, que tem uma licitação do poder público municipal. Se uma empresa diferente ganhar, os caras, quem está hoje no transporte público, não vai querer abrir mão de uma concessão que eles têm para 25 anos, 20 anos ou 25 anos. E ele usa a faixa exclusiva à direita. Então, você poderá ter dentro do município, nas principais vias, uma faixa à esquerda, uma faixa à direita e uma faixa de rolamento do veículo. Então, isso vai ocasionar um estrangulamento no trânsito de Cuiabá. Vai engarrafar mais ainda. Orenberg. Eu vou pegar carona nesta resposta, secretário, para utilizar uma frase que o senhor mencionou no meio da resposta, que falta de projeto. Eu me lembro muito bem, eu tenho aqui anotado o site MT4G, que à época, no dia 16 de maio do ano que passou, o senhor já cobrava e já dizia da ausência desse projeto. E aí eu tenho duas perguntas nessa direção. De fato, a prefeitura tem que receber esse projeto? Veja, a obra é do governo do estado, mas o governo do estado tem a obrigação de apresentar o projeto desta obra que vai ser instalada em Cuiabá, tem que apresentar à prefeitura ou não? E uma segunda questão, ainda nessa direção, secretário, uma obra com milhões de reais requer mesmo um projeto? Eu acho que na engenharia, na construção civil, tudo que você se faz sem projeto, a tendência é dar errado. Tá? Por que houve esse grande atraso do VLT? Porque se aplicou o regime RDC. O regime RDC ganha projeto e executa a obra. Então, os projetos iam caminhando na frente. Quando parava o projeto, tinha que se parar a obra. Tá? Você não tinha um projeto definido do começo ao fim. Tá? Cada um opera do jeito que quiser. Se eu fosse talvez o executor da obra ou uma das empresas do consórcio, eu faria primeiro um trecho, nós tínhamos 2 trechos, o primeiro trecho estaria concluído. Começaram a fazer viaduto, recursos de viaduto lá no trevo do Santo Antônio, o viaduto da universidade. Se nós tínhamos um trecho livre até o CPA, nós podíamos ter concluído pelo menos esse trecho com os recursos que se gastaram para fazer todo o licenciamento, para derrubar as árvores que tinha na Coronel Escolástico, para fazer a compra. Tem aí 200 e tantas vigas de concreto, que é a ponte sobre o Rio Cochipó. Então se investiu, talvez por falta do contratante governo, se exigiu o primeiro terço. E hoje a prefeitura é obrigada a ser aprovado um projeto da prefeitura, porque você não vai deixar o cara construir qualquer coisa dentro de um terreno teu sem tua autorização. A parte urbana da cidade de Cuiabá, o município de Cuiabá, ele pertence ao município de Cuiabá. Então você não vai deixar fazer o caos do trânsito, esburacar a cidade, fazer dentro de uma cidade que você administra. Nesse ponto, o prefeito Emanuel Pinheiro está correto. Então, para isso, nós teríamos que ter o licenciamento ambiental, teria que estar tudo de forma... mas já tem o licenciamento do VLT. São coisas diferentes. Você tem um licenciamento de um modal menos poluente para um modal mais poluente. Mesmo que seja eletricidade, o modal é mais poluente. Então, em detrimento, você tem dentro do licenciamento ambiental, aonde vai ser feito o descarte dessas baterias. Você ia complementar? Não, eu ia cobrar mesmo, secretário, me perdoe a petulância, mas então o governo do estado é obrigado a pegar o projeto e apresentar à prefeitura. Ele tem que aprovar o projeto. Okay. Ele tem que fazer o licenciamento, ele pode fazer o licenciamento tanto na SEMA como no município. O licenciamento ambiental, ele pode utilizar a Secretaria de Meio Ambiente e fazer todo o licenciamento ambiental, porque a SEMA é um guarda-chuva do licenciamento ambiental no estado de Mato Grosso. Ok, a gente continua falando sobre isso daqui a pouco, após o intervalo comercial, em instante só. Bom, estamos de volta ao vivo aqui com o Juarez Samaniego. Rapaz, esse ar, Gercinho, tá batendo na minha... Eu tô com vontade de espirrar aqui, acredita?
Em 2 anos, o ar tem um ar gelado aqui, parece o Antártida, sei lá onde nós estamos aqui. Estamos aqui no estúdio da TV Pantanal. Eu não vou espiar. O telespectador, sim, está participando conosco aqui, porque o Juarez Samaniego está participando como nosso convidado. E tem pergunta que chega aqui. Bora ver quem está perguntando? Tem uma foto aqui embaixo, uma ilustração. E lá embaixo, se possível, perguntar aí ao doutor Juarez da CEMOB, como está aí o projeto de implantação de uma nova linha de ônibus para o bairro Dom Bosco. Nosso bairro não tem ônibus. Ônibus mais perto aí no bairro Bela Vista ou lá na Avenida dos Trabalhadores. Por favor, abraço aí ao cientista político Lorenberg Alves. Colocou Nunes, mas ele não é o Nunes, não. O Nunes é aquele que foi senador, não é? O Lorenberg Alves aqui, que está a foto aqui, Juarez, que foi aberto. Eu conheço o bairro Dom Bosco. Hã? Eu conheço. Conhece bem lá, né? E aí, o que você pode dizer para esse... Não, eu vou pedir para o diretor de transporte ir lá no bairro Dom Bosco, ver se tem alguma via estrutural onde pode fazer a integração dos ônibus que circula pela Jurumirim entrando no bairro. Tá? Jurumirim, né? Ele está próximo, ele está na Jurumirim. O Dom Bosco, o ônibus que corre no Dom Bosco, ele faz o circuito Jurumirim. Mas é possível fazer, porque a Jurumirim passa bem pertinho ali, não é? Do Dom Mas Bosco. já tem ônibus na Jurumirim, tem. Pois é. Tem, ele está próximo. É que de forma. Tem que analisar mais dentro do bairro, porque você tem um problema do bairro. Se não tiver um sistema viário estruturado, você não consegue entrar com ônibus para ficar fazendo manobra dentro do bairro. Eu conheço o João Bosco. Se mudou, eu não posso falar... Dom Bosco, né? Bairro Dom Bosco. Que fica ali, quem vai à esquerda. E eu lembro, para entrar de carro ali era muito complicado, quando chovia principalmente, né? Agora imagina ônibus. Mas não sei se está melhor agora, né? Porque está pavimentado hoje. Pois é, então menos pior, né? Quer dizer, agora merece essa atenção aí. Então o secretário está dizendo que vai... Vou pedir para a equipe ir lá e fazer uma análise. Eu não sei se ela se identificou aí, a pessoa se identificou. É o Walter do Dom Bosco. Walter. Desculpa não ter lido o seu nome, querido. Então aí o secretário Juarez está dizendo que vai mandar aí uma equipe para verificar direitinho aí. Tomara que dê tudo certo, tá? Melhore a vida para vocês aí na questão do transporte coletivo. Agora isso continua o CREA, continua sob o seu domínio lá? Como é que você está nessa história da secretaria? Comandando o CREA ainda? Eu continuo na presidência do CREA. O CREA nessa história toda do VLT, BRT aí, não está se posicionando? O CREA sempre se posicionou desde 2014. Mas agora que está essa... Não, nós continuamos se posicionando favorável ao VLT, porque os engenheiros, ele quer evolução, ele quer o que é mais moderno, ele quer o que é melhor. Eu, para usar o nome do CREA, eu convoquei a plenária e solicitei dos 42 conselheiros do CREA qual que era a defesa do nosso modal. Tá? Então tá. E foi definido pelos 42 conselheiros que seria o VLT. Seria o VLT. O que o CREA pensa, olha só, considerando que o Mauro Mendes consiga ser convencido de que o VLT seja melhor, eu acho improvável isso, só se for da justiça. Esse VLT, os trilhos propriamente, ali na Avenida do CPA, aquilo ali é oco, uma grande parte da Mato Grosso, pelo menos para baixo, ali a prainha propriamente é oco ali. Qual que é a estrutura que seria montada ali para suportar o trânsito do VLT ali? Grande parte da prainha já tinha sido feito o reforço estrutural. Logicamente, você está passando em cima do corredor da prainha, foi feito as vigas de concreto com fundação, tudo, grande parte da prainha, o serviço de infraestrutura, de estrutura em cima da prainha para suportar os trilhos, grande parte já foi feito. Tá? Então, hoje, em conversa com
com o presidente da CAF Brasil, essa semana. Em 6 meses ele entrega o trecho concluído até o porto e mais 4 meses ele entrega até a Bispo. E isso, o recurso que tem hoje na Caixa Econômica disponível para a implantação do VLT, que foi negado para o BRT, ele é um recurso que foi aprovado para o BRT, carimbado o VLT, daria para concluir esse trecho até aproximadamente o Morro da Luz. E tem outras formas de conclusão de obras, se o governo não quiser mais fazer esses investimentos, faça-se uma PPP. Tem várias empresas do sistema metroferroviário que atuam no Brasil ou no exterior, eles têm interesse de assumir uma PPP para operar e para dar manutenção no sistema VLT. Secretário, eu vou mudar um pouquinho do assunto, porque tem um outro assunto aqui que eu particularmente tenho muita curiosidade a respeito. Quando o secretário Renivaldo esteve aqui, eu toquei no assunto e vou voltar a tocar no assunto com o senhor, porque o senhor fez a seguinte afirmação, entre aspas, o município tem a possibilidade de fiscalizar a obra a qualquer momento e, se não corresponder às inscrições apresentadas em projeto, proprietário e profissional serão penalizados. Ela é rigorosa com relação a esses quesitos. Mas eu acredito que isso é um anseio da sociedade, do segmento, e vai estar na construção civil, agilizando todos os processos que acredito que 90% se enquadram nos requisitos. Então, é um grande avanço para Cuiabá. Eu estou me referindo exatamente àquele projeto, secretário, do alvará automático. O senhor fez essa afirmação no dia 14 de janeiro de 2020, lá no site no site do Conselho de Arquitetura Urbana de Mato Grosso. Em 2020, foi feita uma alteração na lei, que a lei que é a 389, que implementou o alvará automático, ela deixou a opção. Ou você faz o alvará normal ou o automático. Tá? E é uma cobrança geral do profissional da arquitetura e da engenharia, e que se aplicasse o alvará automático. Mas isso é só um discurso de boca. Não é porque eu sou engenheiro que eu vou tapar o sol com a peneira. 99%, se não for 100%, procurava-se o alvará convencional. Porque no alvará automático tem uma responsabilidade do profissional e do proprietário. Eles têm que conhecer, principalmente o profissional, tem que conhecer as leis de uso e ocupação do solo do município de Cuiabá, as leis ambientais, para ele aplicar um projeto de qualidade. Porque quando eles entram com o automático, tanto o proprietário como o profissional, o projeto é aprovado automaticamente e eles assumem todas as responsabilidades se houver erro no projeto. E na fiscalização, pelo menos uma fiscalização o município vai fazer. Porque na hora de emitir o habites, o fiscal tem que ir lá para ver se a obra está nos parâmetros. E se não tiver de acordo com a lei, nessa autorização que eles dão autorização para demolição. Eu quero fazer um bate-bola aqui, ou com as respostas bem mais resumidas, porque é o último bloco e a gente precisa abordar temas importantes. Aumento da passagem, por exemplo, transporte coletivo de 4,10 para 4,95, Varejo. Quem que aguenta isso? Se eu te colocar hoje, qual que é o valor? Cuiabá, nós estamos implantando o plano de mobilidade urbana e o transporte está dentro do plano de mobilidade urbana. Na maioria das capitais brasileiras, a média de gratuidade se gira em torno de 26%. Em Cuiabá, 42% de gratuidade. De subsídio, na maioria das capitais, 12%. Cuiabá, 20%. Então, hoje, o preço da tarifa real em Cuiabá não é R$ 4,95, é R$ 7,20. O município de Cuiabá vem subsidiando entre gratuidade e subsídio, estava
estava subsidiando em torno de, estava 4,10 para 7,20, 3,10 de subsídio. Mas está comprometendo, esse subsídio está comprometendo as finanças? Logicamente, é um dinheiro que sai da fonte 100 do município, que poderia ser investido na educação, na saúde, na implantação de novas melhorias no trânsito. Logicamente, compromete a receita. Na verdade, esses 4,95 diminui-se o valor hoje de subsídio que o município está pagando. E esse valor calculado, porque, logicamente, o transporte coletivo, eles tiveram investimento em 150 ônibus. Isso entra no capital das empresas e isso vai para o transporte coletivo. Então, e tudo aumentou. Tá? Se você for analisar, em 2019, se não me engano, foi o último aumento que houve. 2019, se não me engano, foi o último aumento. Em 2019, o diesel estava em torno de 2 e pouco. Hoje o diesel está quase R$7. Então, aonde você vai, você tem um aumento. Então, esse aumento é justificado. Tá? A própria agência reguladora determinou, a Arsec, ela concordou com o aumento, e eu tenho as planilhas que demonstram esse aumento, e vem mais gratuidade, porque é muito fácil. O vereador quer agradar uma categoria profissional, eu tenho lá o pedido hoje, eu já estou homologando o passe livre para o atleta, aí está vindo outro pedido de uma vereadora. Vai ser homologado? Vai ser homologado. Vem o passe livre para a gestante, e Cuiabá, infelizmente, é uma das únicas capitais brasileiras que tem o passe livre do idoso, de 60 a 65 anos, porque a lei federal, ela prevê de 65 anos acima, e isso gera muito para o município pagar. Daqui a pouquinho aparece também o passe livre para jornalista, para comentarista, para analista, de todo mundo aí, passe livre. Rapaz, um assunto que também eu fico pensando, como é que está nesse momento, que é os veículos que são apreendidos, não é, nas fiscalizações aí. Houve leilão e houve leilões, não é? E como é que está aí essa situação dos leilões desses veículos apreendidos? Esse é um contrato que a CEMOB fez na gestão anterior. Lá não só está veículo apreendido pela CEMOB, sim pelo Estado, pelo Batalhão de Trânsito. É um pátio particular, tá? É um pátio particular que presta serviço. E, em detrimento disso, eles, nesses veículos apreendidos, o que ocorre? O processo de leilão, a lei permite, o Código Brasileiro de Trânsito permite, um carro que está mais de 60 dias dentro do leilão não for retirado. Grande parte dos carros leiloados tem procedência de FINAM, não sei o que, você comunica o proprietário, que na verdade é o banco, tá? É moto roubada, é moto produto. Então, grande parte do que não é retirado do pátio é por falta de documentação, falta de transferência. O primeiro passo, ele tira o valor do pátio, o custo que ele está custando, ele tem um valor da diária, ele tira o valor. Quanto é a diária? Se não me engano, a veículo é 75 e moto 35. Se o cara deixar 3 meses ali, já foi, dependendo da moto. Aí tem leilão que é feito que não se paga. Aí o cara tem 20 mil de multa. Tem IPVA atrasado de 3 anos. Aí primeiro se tira o valor do pátio, do guincho, depois você tem que fazer os pagamentos das multas municipais, tá? Porque o contrato é do município, tem que descontar tudo, ele tem que repassar esse dinheiro para a CEMOB, multas estaduais, multas federais e IPVA. Tá? E tem uma parceria com o Batalhão de Trânsito aí, com relação às blitz também, né, da CEMOB. Na verdade, as blitz da Lei Seca, ela é organizada pelo DETRAN. Tá? Não é o município de Cuiabá. Nós tem uma parceria ali, não tem? Nós temos parceria de fazer o acompanhamento da Blitz Lei Seca. Mas a coordenação é do Batalhão de Trânsito, é do DETRAN, é da Polícia Civil, e a gente, logicamente, dá suporte nas abordagens, nas Blitz Lei Seca. As Blitz normal, geralmente, nós não fazemos a normal, quem está fazendo é a Polícia Militar via o Batalhão de Trânsito. Larissa Maniego, secretária de Mobilidade Urbana de Cuiabá, muito obrigado por ter vindo aqui.
né? Esse programa continua sempre a postos para bem informar, um assunto que diz respeito ao cotidiano de todo cuiabano. É sempre bom, a gente vai estar sempre perturbando, vez ou outra, para que você venha aqui falar diretamente com o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado aos telespectadores. Logicamente, a gente está à frente da Secretaria tentando melhorar o trânsito, o transporte, e vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Lorenberg, vamos trabalhar para amanhã. Até amanhã. Amanhã, Luiz Celso, o secretário de Obras de Várzea Grande, vai estar ao vivo às 7h30 da noite aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.